Vou falar para vocês sobre a dor torácica típica, que é uma dor torácica que preocupa muito o cardiologista. O que seria a dor torácica típica? Uma dor torácica que leva a gente a fazer uma hipótese diagnóstica muito forte de que esse paciente está tendo uma dor de origem cardíaca. A dor de origem cardíaca ela é causada principalmente, existem outras causas, mas por infarto nesse caso, né? Uma angina. O que seria essa dor típica? A dor em aperto, uma dor em pontada, uma dor em queimação, uma dor em peso, como se fosse um elefante sentando em cima do tórax. Todos esses tipos de dor, de descrição de dor, a gente vê os pacientes se queixarem. E são dores que podem ser uma dor decorrente do infarto. Existe um sinal chamado sinal de Levine, então os pacientes com dor no peito, eles fazem isso, assim, essa posição com a mão e levam em direção ao tórax, né? Que é uma descrição antiga de uma dor típica de um paciente que está tendo infarto, tá? Mas não necessariamente, só precisa ter, não precisa ter o sinal de Levine, né? O paciente pode se queixar de uma queimação muito intensa. A descrição de dor, ela varia de paciente para paciente e a percepção também. Outros sinais que a gente fica muito preocupado de uma dor torácica num pronto-socorro, por exemplo, na emergência, é uma dor torácica que ela corre para o braço esquerdo, mas não só o braço esquerdo, o braço direito também. Uma dor que corre aqui para a região da mandíbula, uma dor que corre para a região aqui do pescoço, uma dor que corre para a região das costas, uma dor que corre para a região aqui do estômago, do epigástrio. Então são dores que chamam muito a atenção do cardiologista. Associado a isso, o paciente refere que teve sudorese fria. Então, por exemplo, o paciente estava trabalhando, teve uma dor torácica importante e começou a suar frio, isso chama muita atenção. O paciente que fica pálido, o paciente que fica com muita falta de ar agudamente, né? De uma hora para outra ele fica muito cansado, como se tivesse subido uma escada, por exemplo. Um paciente que tem náusea, que tem vômito, tá? Quando isso tudo se junta, a gente considera como uma dor típica. Tá bom? E obviamente outro ponto que a gente tem que ver é a duração da dor, quanto tempo que essa dor está durando. Se o paciente tem uma dor fugaz, uma dor que dura segundos, chama muito menos atenção de uma dor de infarto, de uma dor de angina, que geralmente dura entre 10 e 20 minutos, até mais, tem variação um pouquinho para menos, mas nunca, muito raramente segundos, tá bom? E o que acontece se esse paciente, qual que é a visão de um cardiologista que está no pronto-socorro, que recebe esse paciente no pronto-socorro? A primeira coisa que esse paciente tem que fazer é um eletrocardiograma, prontamente. O eletrocardiograma é aquela fitinha que se colam os eletrodos no tórax e a gente tira uns traçados eletrocardiográficos. Com esse eletrocardiograma a gente já consegue separar o joio do trigo em termos do que seria de muito mais gravidade, que é um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Aqui, pessoal, não se preocupem que com o tempo eu vou explicando tudo isso para vocês aqui no canal, tá? Então, esse paciente já é muito grave, a gente tem que correr com ele para o cateterismo ou fazer medicação trombolítico na veia. Obviamente, a gente vai precisar fazer uma história clínica rica desse paciente, precisa saber os antecedentes, se esse paciente tem hipertensão arterial, se ele tem diabetes, se ele tem colesterol elevado, se ele é obeso, se ele fuma, se ele tem antecedente familiar de problema cardíaco. A idade desse paciente conta muito, obviamente. Conta muito se esse paciente já teve infarto prévio. Se o paciente ele já teve infarto, fala, doutor, essa dor tá me lembrando muito infarto prévio, a gente fica muito mais atento. Ah, mas a dor não tem nada a ver com o que você contou aqui, doutor. Não tem problema, né? Então, esse paciente ele pode estar tendo uma dor atípica, que também pode preocupar e a experiência do médico que vai saber julgar isso, mas explico para vocês mais para frente. Obviamente, além desse eletrocardiograma, a gente vai fazer outros exames, né? Então, um exame muito importante é a troponina, que é uma enzima que ela sobe com a ingressão, com a morte das células que acontecem no infarto, né? Então, se a troponina se eleva, a gente tem o diagnóstico de infarto e a gente vai conseguir guiar esse paciente. E além disso tudo, não falei, mas entra lá no começo, uma das primeiras coisas que a gente faz com o paciente é o exame físico. Avaliar a pressão arterial, a frequência cardíaca, como que esse paciente tá, que a gente tá vendo, a saturação de oxigênio, enfim. A gente vai ver esse paciente num contexto. A gente nunca vê só o paciente, a gente nunca vê só o exame, a gente vê tudo num contexto. E obviamente a experiência do cardiologista vale muito nesse ponto, porque é alguém que já tem mais acurácia para entender o que está acontecendo ali, tá bom? Obrigado por me seguirem, por favor deixem um like aqui no canal, se inscrevam também, isso vai ajudar a aparecer para mais gente esse vídeo, encaminhem para mais pessoas, para que a gente possa criar aí uma comunidade e levando mais educação em saúde para mais e mais pessoas e ajudar mais e mais pessoas. Um abraço!